Estamos iniciando aqui novamente pela Alô TV, mais um Cuidadosamente, esse programa que tem como foco te ajudar a proteger as suas emoções. Eu estou aqui novamente com uma parceira aqui do nosso programa, Natividade, para nos sentirmos aqui a Nath, que novamente vai falar conosco hoje sobre constelação familiar ou sistêmica, e que, inclusive, dentro, desse nosso programa aqui, a gente vai falar hoje sobre alguns princípios, algumas leis que regem essa questão da sistêmica, em especial uma dessas leis que tem muita importância com a nossa saúde psíquica, com a nossa saúde mental, e eu gostaria de convidar você a vir fazer parte aí do nosso canal, vir fazer parte aí do nosso programa, compartilhando com os seus amigos, com os seus parentes, familiares, o nosso Cuidadosamente, esse programa que carinhosamente a gente faz para te ajudar aí a você ter maior recurso e mais repertório para lidar com as suas emoções. Então a gente vai para um rápido intervalo e no retorno a gente já apresenta ela aqui e já começa a trabalhar o nosso tema desse nosso programa Cuidadosamente de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo bloco. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos pra unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Pronto, nós estamos retornando aqui para o nosso primeiro bloco aqui desse nosso programa, hoje novamente com a nossa convidada Natividade. Nath, eu queria te perguntar, hoje aqui no nosso programa tem uns bonequinhos aqui, Sim. Fala um pouquinho para nós o que é a constelação familiar. O pessoal já tem acompanhado você aqui no nosso canal, aqui na Alô TV, das outras vezes que você veio aqui participar conosco, mas eu queria que você rapidamente falasse só brevemente, só para posicionar as pessoas, o que é a constelação familiar e o que significa esses bonequinhos aí. Bem, gente, é um prazer estar aqui novamente. A constelação familiar sistêmica, ela é uma abordagem ânime, ela trabalha direto na alma e no sistema familiar. E quando a gente fala de alma, a gente não está falando somente de nós estamos falando de uma alma coletiva, algo que envolve a mim e todo o meu sistema de ancestralidade. A questão dos bonequinhos, os meus parceiros aqui que me ajudam, eles são apenas para a gente trabalhar com o paciente dinâmicas inconscientes ocultas
né? E na montagem da dinâmica que o paciente faz e através de uma conversa, a gente vai discutindo ali, descobrindo junto com o paciente aquilo que está oculto no seu subconsciente, trazendo uma expansão, né? E trazendo junto com essa expansão um reconhecimento, um pertencimento, um lugar de hierarquia. Então, os bonequinhos, eles apenas para trazer essa dinâmica do neocórtex para aquilo que está vendo. A gente pode usar um bonequinho, a gente pode usar taças, né? Eu posso fazer de qualquer forma, eu posso escrever. Então, não significa que literalmente tem que ser um bonequinho assim. A gente tem os bonequinhos que a gente usa na plataforma e a gente tem os bonequinhos que se usa na água. Mas eu posso fazer uma constelação usando as almofadas, né? A questão é o que eu preciso trabalhar, não os bonequinhos, eles não... Inclusive, a que a gente mais costuma ver é as pessoas fazendo com pessoas mesmo. Com representantes. Sim. Com, né? Às vezes ali tem um grupo de pessoas e dentro daquele grupo de pessoas a constelação familiar acontece. Como é que funciona nesse caso? Bom, a constelação você sempre terá que trazer um tema para ser trabalhado, né? Ou saúde, relacionamento, financeiro, transição de carreira. Então a pessoa ela vai trazer o tema para mim e nesses temas eu vou pegar representantes para cada questões que envolve dentro daquele tema. E a partir do sentimento, do posicionamento que cada um fica ali dentro do campo, né, do local onde a gente está fazendo a constelação, é que vai trazer a clareza para o meu cliente do que está acontecendo. Então, a forma como o representante do meu cliente sente, e isso como acontece, como é esse fenômeno que uma pessoa sente a dor do outro. Nós somos feitos para isso. A gente vê isso todos os dias, a gente só não sabe canalizar, a gente só não sabe organizar, né? E dentro de uma terapia, dentro de uma abordagem onde a gente estuda o campo, que a gente chama de campo morfogenético, ou seja, campo de informação, onde a gente estuda a epigenética, onde a gente estuda o transgeracional, onde a gente estuda a psicanálise, onde a gente já tem aqui um campo vasto de estudo sobre as dinâmicas ocultas dentro do sistema familiar ou dentro do sistema transgeracional, organizacional, empresarial, é que a gente consegue trazer junto com o cliente uma resolução de casos e dentro do processo da constelação. Vamos pegar aqui você falou que a constelação familiar pode ser aplicada para vários aspectos, exatamente. várias questões que envolvem, né, a vida de uma pessoa. Vamos pegar uma aqui que eu acho que ela é bem assim, comum, né? Costuma acontecer na vida de muitas pessoas, inclusive talvez muitos dos nossos seguidores, das pessoas que acompanham o nosso canal, que nós cuidadosamente, pode, por exemplo, até se identificar com essa questão que eu vou levantar aqui, que eu gostaria que você analisasse, trabalhasse ela dentro dessa abordagem sistêmica. A questão da dificuldade em ganhar dinheiro, a dificuldade em prosperar, a dificuldade em lidar com essa questão do dinheiro, né? No programa anterior, a gente estava aqui conversando sobre a questão da adoção do Igor, e uma das questões que foi trabalhada, né, que parece que pegava, né, para o seu filho adotivo, era a questão de não conseguir avançar, não conseguir, apesar de tanto talento, de tantos recursos, de tanto conhecimento, de tantas ferramentas que ele tinha à disposição e à mão, ele não conseguia, muitas vezes, canalizar ou transformar aquilo, por exemplo, em recurso financeiro, em dinheiro. O que estaria por trás? Como é que você trabalha essa questão com as pessoas, quando as pessoas querem, por exemplo, te procuram para trabalhar essa questão? Sim. Aí, de início, a gente começa fazendo uma análise, que a gente chama de análise sistêmica. Dentro dessa análise sistêmica, o paciente chega e diz, olha, eu faço tudo, eu trabalho, eu me esforço, mas eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo me inteirar com o dinheiro. Então, vamos lá.
De repente, esse cliente chega e fala isso para mim. Então, esse aqui é o meu cliente, né? E eu pergunto para ele, aqui eu vou trabalhar com ele, já identifiquei através da observação, do análise sistêmico, que pode estar acontecendo aqui uma lealdade invisível. Né? Ou uma lealdade cega, alguns falam invisível, ou lealdade cega. Por que lealdade invisível? Porque é algo que você não está inteirado com ela. Você está vivendo, você está ali repetindo alguma coisa, mas você não tem nada a ver com ela. E aí eu pergunto para esse cliente, como é o relacionamento do pai com o dinheiro? Ah, meu pai não sabe lidar com o dinheiro. Mas meu pai, coitado, ele não estudou, ele não teve... Eu sou poliglota e não consigo lidar com o dinheiro. Eu sou um PhD nisso, eu sou formado nisso, e eu não consigo, né? Eu já observei uma lealdade invisível aqui. Me fala sobre o seu avô, parte mãe ou parte pai. Ah, não, meu avô era arrendatário. Levou muito trote, levou muito. E trabalhou demais. E meu pai trabalha para morrer, mas meu pai não conseguiu nada. Meu pai vive hoje de aposentadoria. Aqui eu já começo a descobrir uma lealdade invisível. Eles trabalharam demais e não conseguiram ter nada. É como se eu também não fosse permitido. A questão da permissão. Parece que não é justo, isso é inconsciente, tá, gente? Isso não é no consciente. Inconscientemente, não é justo que pessoas trabalharam tanto e não conseguiram ter. E não é justo que eu tenha. Aqui entra a lealdade invisível. Então, de onde a gente estuda essa lealdade invisível? Não vem de Bert Helling. Bert Helling estudou isso com Ivan Brozmianig. Ele estudou, um psiquiatra, né, que estudou sobre essas lealdades invisíveis. Bert Helling estudou com ele sobre isso. Então, Ivan Brozmianig, ele diz o seguinte, que quando eu não consigo fazer algo, que eu já tentei de tudo, eu preciso olhar de onde isso está vindo. De repente, isso que eu estou vivendo aqui não é meu. Eu estou sendo leal às dores e os sofrimentos do meu sistema familiar. Aí nós chamamos isso de lealdade invisível. E aí eu começo a ver, junto com o meu cliente, os padrões de repetição aqui dentro. Mas por quê que eu não consigo lidar com o dinheiro? Porque o meu pai trabalhou demais e não conseguiu lidar com o dinheiro. O meu avô não conseguiu. Talvez o meu bisavô, aqui eu já estou na 4ª geração, e todos eles tiveram dificuldade com o dinheiro. Nath, mas e se eu tiver um irmão aqui que tem facilidade para lidar com o dinheiro? Ele não pegou, ele não está sendo leal também? Não. Nem todos da família vai ter a mesma lealdade. E de repente esse aqui, ele pode estar sendo leal ao seu sistema familiar em uma outra situação, em outro caso. Essa lealdade invisível, essa lealdade cega, é algo da ordem, por exemplo, do inconsciente do indivíduo. Inconsciente do indivíduo. Ele está ali, Exatamente. de certa forma, né, amarrado, preso, vinculado a essas questões familiares. A pergunta que eu queria fazer é, a constelação explicaria essa questão da pessoa estar ali, com aquela lealdade cega, como algo que é dela ou como algo que seria, tipo assim, transmitido pelos seus ancestrais? Como é que seria isso? Algo que é transmitido pelos seus ancestrais. Algo que ela vem inconscientemente, ela está olhando, por isso que a gente chama que é uma lealdade. Então, essa lealdade vem do seu sistema familiar. Então, não é algo que ela quis, algo que ela assim, eu estou sendo leal. Ela não sabe que ela é leal. Aquelas dores. Uhum. E dentro da constelação, junto com as dinâmicas, a gente começa a observar isso. Porque se fosse dela, a constelação não poderia resolver. Porque quando você chega e você diz, e a gente descobre que aquilo é literalmente seu e não é do seu sistema familiar, a gente vai pegar uma outra forma de resolver, não olhando para a sua ancestralidade. Tá, a gente vai para um rápido intervalo
E no próximo bloco eu queria te perguntar como é feito, então, a resolução, como é que é feito, como é que é essa dinâmica aí, como é que é feito esse, né, esse processo para desvincular, para de alguma forma conseguir, sei lá, né, romper com essa lealdade, uma vez que a gente entende que essa lealdade aí parece que ela está trazendo problemas e prejuízos para essa pessoa. Então a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a Nath vem explicar para nós aqui como é que funciona essa dinâmica. Fica aí e a gente já volta para o nosso próximo bloco. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Retornando aqui para o nosso próximo bloco, estou aqui hoje com a minha convidada especial, parceira Nath, que trabalha, né, além da psicanálise, trabalha a questão da constelação familiar, Sim. ou a sistêmica, né? E está falando aqui hoje conosco de um tema que particularmente eu gosto dele, porque eu, como psicanalista, consigo enxergar esse aspecto da lealdade, porque, não, como a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores, não tem como a gente fazer um processo terapêutico com as pessoas sem considerar a dinâmica familiar dentro desse processo, né? E a gente sabe, né, a gente considera isso dentro da psicanálise, que a nossa personalidade, a formação da estrutura da nossa personalidade, como a gente diz assim na psicanálise, ela depende, ela tem a interferência direta dessas duas figuras, maternas e paternas. E a gente sabe que os nossos pais são frutos dos nossos avós, e os nossos avós, os nossos bisavós. Ou seja, então realmente existe aí uma certa conexão intergeracional. E aí eu queria que você agora explicasse para a gente estava falando aqui, você estava mostrando como é que se dá a tal da lealdade cega ou da lealdade invisível. Agora, como é que a gente solucionaria isso? Como é que a sistêmica trabalha para, caso essa lealdade esteja acontecendo e esteja prejudicando o indivíduo, ele possa, de alguma maneira, se desvencilhar disso? Ok. Wender, quando a pessoa chega com essa reclamação para mim, que eu vou observar, eu falei antes, que ela vai chegar e vai dizer: ah, meu pai trabalhou muito, não soube lidar com dinheiro, hoje meu pai... Então, ele já fez um julgamento.
O julgamento, ele é a primeira prova dentro da avaliação que ali já existe uma lealdade invisível. Então, eu observei isso aqui, observei isso aqui. E agora, o que eu vou fazer com esse meu cliente? Primeira coisa, fazer com que o meu cliente entenda dentro da expansão, e isso, a constelação, ela não é uma conversa, ela é perguntas. Eu pergunto, como você se sente quando você descobre isso aqui? A pessoa ela já começa a sentir uma dor no corpo, olha, minha nuca já está pesada, minha cabeça está pesada. Como você está olhando para isso aqui? Porque a constelação ela não é um ato de convencer o meu paciente que ele tem uma lealdade. Ele precisa ali naquele momento entrar nessa dinâmica e sentir realmente essa lealdade. Nossa, está fazendo todo sentido. Então eu não preciso convencer o meu cliente ou paciente de que ele está dentro de uma lealdade invisível. Preciso trazer para ele essa expansão de consciência. E aí eu vou, primeiro ponto, fazer essa conexão entre ele e o pai. O problema que você, no caso, identifica, o primeiro problema seria essa questão do julgamento. Ou seja, o fato dele estar, assim, reportando, né? O fato dele estar considerando de que ele está naquela situação, quer dizer, ele, na verdade ele não sabe isso conscientemente, mas ele está julgando o pai dele, porque o pai dele, nesse caso, foi uma pessoa fracassada. Exato. E Bert Helling, ele diz assim, eu me torno aquele que eu julgo. Aí está dentro da lealdade. O que eu acho interessante, Nath, não sei se você identifica isso dentro dos seus atendimentos, né, dentro da clínica, as pessoas, essas pessoas, normalmente, não sei se acontece isso na constelação familiar, mas na psicanálise acontece muito. Essas pessoas, elas costumam ter aquela coisa seguinte, de bater o pé, né, de serem categóricas e afirmar que elas estão buscando fazer um caminho contrário, diferente, às vezes até em oposição ou oposto ao que o pai ou a mãe fizeram. Sim, eles querem fazer esse caminho oposto e nesse caminho oposto eles estão levando a lealdade. E eles vão se perder nesse caminho. Não, eu vejo o seguinte, que eles não só vão se perder, né? Que é o que eu acho mais interessante. Eles vão repetir. Repetir. Não é? Eles vão repetir. Eu, assim, todos que eu peguei. Eles vão falar a mesma coisa que ele falou do pai. Meu pai trabalhou demais, fez muita coisa errada e hoje meu pai é aposentado. E ele está trabalhando demais, fazendo muita coisa, às vezes achando que está fazendo certo, mas dentro do seu sistema que é leal, porque o que importa não é o que eu estou fazendo aqui fora, o que importa é essa lealdade invisível dentro do nosso inconsciente que está emaranhado com o nosso sistema familiar. E aí primeira fala que eu diria para ele assim, feche seus olhos ou olha bem para esse boneco ou olha para mim e repete comigo. Eu sinto muito por todas as vezes que eu te julguei. Ali eu já quebro, né, essa barreira entre o meu cliente e a sua ancestralidade. E ali eu digo para ele assim, repete comigo, pai, o senhor fez o que o senhor deu conta. Então, as falas sistêmicas, o que a gente chama de fala de resolução, ela não é palavrinhas mágicas. Elas vêm de acordo com a necessidade que o meu cliente tem. Então, nesse caso aqui, eu diria, repete comigo. Pai, o senhor fez o que o senhor deu conta. Porque quando eu começo a olhar para eles e dizer, o meu bisavô, meu pai, avô e bisavô, quando eu olho nessa geração aqui, eu vejo que o meu pai também é fruto do pai dele, que é fruto do pai dele. Então, esse aqui só deu o que ele deu conta. E esse aqui só fez o que ele deu conta. E esse aqui só fez o que ele deu conta. E nessa hora eu levo o meu cliente a olhar para a essência da vida. Pai, o Senhor me deu o que o Senhor mais tinha. A vida, em toda a sua essência. Eu sinto muito por todo o processo, né, que o Senhor passou, por toda a dor, por todo o sofrimento, por toda a trajetória, né, dependendo da conversa que a gente tem. E ali eu vou fazendo as falas de resolução.
E como que eu sei que meu cliente ele quebrou essa barreira, ele está fechando esse ciclo? A forma como o meu cliente vai se sentir. Essa lealdade invisível ou cega, ela só se daria em relação aos ancestrais, ou seja, ao pai, ao avô, à mãe, à avó, ou ela pode ter aí outras dinâmicas? A lealdade invisível, ela chega até os tios de primeira linha, os primos de primeira linha. A lealdade invisível do sistema familiar. Agora, eu posso também ter uma lealdade invisível a um líder religioso, tá? Eu posso ter uma lealdade invisível a um patrão. Sempre numa posição hierarquizada. Que tem sempre uma posição de hierarquia. Né? A gente trata muito isso quando a gente fala sobre a constelação empresarial, né? Sobre a lealdade invisível dentro da empresa, né? Sobre o padrão de repetição dentro da empresa. Então, na questão do Igor, não era uma lealdade invisível, né? A questão do Igor, que às vezes eu posso tratar aqui também, falta de pertencimento. Às vezes o meu cliente vai chegar para mim e com todos esses problemas que ele chegou, mas a vertente, a linha é outra. Me fala sobre o seu pai. Quem? Quem disse que eu tenho pai? Ai, meu pai me abandonou, meu pai, eu nem tenho o nome do meu pai no registro, esse homem não existe para mim. Então, se o pai não existe, eu vou trabalhar essa questão. E que também não é convencer que ele tem pai, é convencer que ele veio de algum lugar. Existe uma semente de vida. E, de repente, essa semente de vida que veio do pai, vem de algumas lealdades, né? Então, se esse pai não é presente, talvez esse pai também não teve pai presente. E se eu não tenho pai, eu não tenho força para ir para a vida, eu não tenho força para fazer dinheiro. Porque o dinheiro, ele é uma energia feminina. Mas para o dinheiro vir, eu preciso ter a semente. E a semente é representada pelo pai. Então, mais uma vez, eu não vou dar pertencimento às coisas erradas que o pai fez. Aceitar esse pai do jeito que ele é. É aceitar que eu sou 50% ele. Eu vim nele. E eu carrego essa vida dentro de mim. E eu preciso dar pertencimento a essa existência da vida. Por exemplo, eu trabalho uma moça que ela não conseguia se relacionar em nada, em muitas coisas, financeiro, nem Deus ela conseguia se relacionar, trabalho, relacionamento e nada. E quando dentro de uma constelação, perguntei, como é o teu relacionamento com seu pai? Ela falou assim, aquele monstro, ele não existe para mim. E eu falei, onde ele está agora? Dentro da sua vida? Não, ele nunca fez parte da minha vida. Né? E aí ela, por ela mesma, ela disse, eu sou fruto de um abuso sexual. Então, esse abuso está permanente na vida dela até hoje, né? Até o dia da constelação. Porque ela eu sou fruto de um abuso. Ela não é fruto de um abuso. Aconteceu uma situação ali, nefasta, doída para a mãe dela. Mas eu ajudo ela a olhar para a vida, para essa essência da vida. Aquela ideia de que eu só estou aqui porque duas pessoas, né, seja por quais motivos e quais razões, Aí eu levo também para a questão de, olha, Deus pensou em você antes da fundação do mundo. E a forma como você chegou não importa. A forma que Deus pensou em você. E você é a pessoa mais especial para Deus. Então existe toda uma forma de trabalhar. Nós vamos novamente, Nath, para o nosso rápido intervalo. E antes de ir para esse rápido intervalo, eu gostaria de pedir aí para os nossos, né, internautas, seguidores, para a nossa audiência, nos ajudar com a questão do compartilhamento desse nosso conteúdo aqui do Cuidadosamente. Então, você que tem aí nos seguido, que tem acompanhado, né, o nosso Cuidadosamente aqui, chegou aquela hora de, se você não é inscrito, se inscrever. E você que já é inscrito, né, você compartilhar esse conteúdo, se ele tem te ajudado, se ele tem de alguma maneira servido, tem sido relevante para você, tem servido de alguma maneira para você,
gostaria que você, né, uma coisa muito simples de se fazer, é só pegar lá, né, o lugar lá, a setinha, compartilhar e mandar aí para os grupos de família, mandar para os seus contatos pessoais. Para os reclamões que não conseguem romper na vida. Para aqueles que, né? Talvez há pessoas que estão aqui assistindo nós hoje que têm problemas e questões com relação a não fluir na vida, a não fluir nas finanças, a não fluir em um monte de coisa. Eu tenho certeza que, assim como você, outras pessoas também talvez passem por isso, e fazer esse conteúdo chegar até eles pode ser uma oportunidade dessa pessoa, quem sabe, experimentar esse fluir, essa vida. Então a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero perguntar algo que eu tenho certeza que também vai te ajudar aí a compreender um monte de coisa. Afinal de contas, o que é honrar pai e mãe? Um rápido intervalo, no próximo bloco a Nath vai nos ajudar dentro da Sistêmica a responder essa pergunta. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Hoje nós estamos aqui no nosso Cuidador da Mente com a Nath, que é psicanalista e consteladora familiar. Inclusive, hoje ela trouxe aqui os equipamentos, né? Os bonequinhos, já fez aqui algumas né, simulações dinâmicas aqui daquilo que muitas vezes acontece. Essa aqui é uma das formas de se fazer constelação. Aí tem bonequinho na água, tem gente representando, ou seja, né, o que importa é essa representação, não é isso, Nath? Exato. E eu queria agora, nesse último bloco nosso aqui, conforme a gente anunciou, né, para o pessoal, que você nos ajudasse a responder essa pergunta que e eu acho que ela tem a ver com o tema que nós estamos trabalhando aqui, que é sobre essa lealdade invisível ou lealdade cega. O que é essa questão de honrar pai e mãe? Porque tem gente... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Primeiro porque tem gente que acredita que honrar pai e mãe é você fazer tudo pelo pai e pela mãe, independente do que eles fizeram ou foram na sua vida. Ponto. Uhum. Outra coisa é que muitas pessoas acreditam que honrar pai e mãe é você, muitas vezes, fazer determinadas coisas, né, para o seu pai e para a sua mãe,
E que quando a gente analisa aquilo, parece que aquilo, de alguma maneira, parece que está invertendo os polos, né? Ou seja, a gente vê, principalmente quem lida com essa parte terapêutica, vê muitos filhos tomando o lugar dos pais, né? Numa certa inversão, como se o filho é que tivesse que dar para os pais, é o filho que tivesse que, de alguma maneira, nutrir os pais, de alguma maneira dar subsistência a esses pais. Como é que você, né, e a sistêmica vê isso? Bem, quando a gente fala de honrar pai e mãe, já vem essas grandes vertentes, né, muitas vertentes aqui. Como que eu vou honrar a pessoa que nunca fez nada por mim? A gente já começa por aí. Eu vou honrar os meus pais cuidando deles como se agora eu tivesse que pagar alguma coisa, como se tivesse uma dívida com os pais. Meus pais fizeram muito para mim, agora eu preciso fazer por eles. É uma das coisas que acontece muito dentro da terapia da constelação empresarial. Pessoas querendo ter dinheiro para dar para os pais uma vida mais digna, porque os pais sofreram demais. Então, e a outra questão meus pais não têm tanta sabedoria, não têm tanto conhecimento, então agora eu vou inverter os papéis. Aqui em casa quem manda são os filhos. Os pais têm que obedecer, porque os filhos são mais inteligentes, mais estudados. Isso tudo é uma questão, não é só a inversão de valores, é a inversão de hierarquia. Ela vai trazer tanto um dano para esses pais, quanto para esse filho, essa filha, que está invertendo esses papéis. Nos pais, questão da saúde física, isso vai prejudicá-los, e no filho ele não vai para a vida realmente. Porque o que é honrar pai e mãe? Independente se eles foram os melhores pais, se eles foram os pais margarina, né? Doriana, né? Vou fazer propaganda aqui de manteiga. Acho que pode fazer, não sei nem se assim existe mais. Ou eu tive a minha família ali, né? Eu vou agora retribuir os meus pais. Não, honrar pai e mãe, independente de quem foram seus pais, independente se você os conheceu ou não, honrar pai e mãe é você projetar e fazer o melhor na sua vida. Porque eu tenho uma hierarquia sistêmica. Ou seja, o que é sistêmica? Sistêmica fala de um sistema familiar, fala de um sistema de consciência coletiva, né? O que a gente chama de campo morfogenético ou campo de informação. Então eu tenho os meus pais viveram o que eles deram conta de viver. Agora, eu vou para a vida. Honrar pai e mãe não é o quanto você olha para os seus pais como diminutivo, como inferiores, e vai fazer tudo por eles. Honrar pai e mãe é você ser liberado dessa posição de voltar para essa hierarquia e seguir. Porque eu recebi a vida dos meus pais e eu a tomei. Agora eu vou pegar essa vida que eu tomei e vou gerar a minha família e vou nutri-la de vida, né? Não de bens, não é sobre isso que a gente tem aquela falando. coisa de que né, a constelação familiar, né, a sistêmica costuma apresentar, né, colocar dessa maneira. Eu até gosto de trabalhar isso às vezes quando eu estou lidando com questões familiares dentro do setting terapêutico, de que a função do pai é dar e a função do filho é tomar. É tomar. Ou seja, toda vez que o filho tiver invertido isso, ou seja, que ele esteja querendo dar para os pais, de alguma maneira ele está usurpando a posição, não é isso? Exato. Bert Hellinger, ele diz o seguinte: a água não pode jorrar para a fonte. Ou seja, os pais é a fonte. Então o filho não pode inverter a água. O filho tem que correr. Isso aí para a vida. Isso, honrar pai e mãe, né? Eu tenho 3 filhos vivos. E cada um deles tem uma profissão. E em momento algum, agora eu como mãe, vou trazer esses filhos. Porque muitas vezes não é nem o filho que está tentando honrar os pais. É os pais que estão cobrando do filho essa honra. Eu te dei, agora vocês vão fazer por mim.
cuidei a vida inteira de vocês, agora é a vez de vocês cuidarem de mim. E traz o filho para uma situação, dentro do casamento enfraquece, os filhos desse casal enfraquecem. Então, ir para a vida, honrar pai e mãe, é você olhar para eles com gratidão por tudo que eles fizeram e seguir a vida. Nath, e se os meus pais forem pessoas condolentes, acamados, se eles estiverem doentes, o que eu vou fazer? Você vai cuidar deles com todo amor e respeito, mas mesmo assim, se o seu pai estiver ali caduquinho, se ele estiver com Alzheimer e ele se sentir uma criança, mesmo assim, o seu respeito por ele tem que ser com respeito de pai. Ele Ou é seja, maior. não subverter, Não subverter. e nem inverter a tal da hierarquia. Da hierarquia. Sempre. Tá, mas aí vem uma hierarquia. questão que eu acho que eu acho que vai mexer com muitos dos nossos, do pessoal que nos acompanha aí, talvez alguns até vai se sentir aí impactado na sua vida, porque a gente está falando aqui de uma configuração mais normal, aquela em que os pais cuidaram, em que os pais fizeram pelos filhos, mas a gente viu aqui que ainda assim não é motivo para você inverter isso, para você mudar esse princípio de dar e de tomar. Né? Nossa função como filhos é a de tomar dos pais. Mas a questão é, e quando ou eu não tenho pais, ou eu tive pais muito ruins, pais, por exemplo, que abusaram, né, dos filhos, e eu estou falando de abuso, não só abuso, né, psicológico, físico, mas também abuso físico, de ordem, por exemplo, sexual. Como é que o filho lida com isso? Como é que esse filho conseguiria honrar seus pais? Bem, se é que a gente resume aqui, né? A gente coloca aqui a cereja e depois a gente tem que fazer o bolo com essa pessoa, né? Porque não dá para só chegar, a pessoa não vai engolir, só falar assim, não, você tem que olhar para eles como a vida que veio deles e seguir em frente. A pessoa não vai aceitar isso, né? Agora, vamos lá, vamos só para a cereja do bolo. Eu vou olhar para esse pai que foi abusador, para essa mãe que foi ausente e tudo mais. Eu não estou olhando para a figura aqui, visível. Não é para essa figura visível que eu tenho que olhar. É para a existência dessa vida. Um dia esse pai ruim, essa mãe ausente, eles tiveram um encontro, tiveram uma relação ali. Ali houve uma união de um espermatozoide e de um óvulo que se tornou esse ser. É para essa vida, é para esse lugar que eu preciso olhar. E aceitar que eu vim desse pai e que eu vim dele. Eu vou engolir isso, não engolir. Quando a gente fala aceitar, né, eu ficaria aqui várias sessões com a pessoa, não para fazer ela engolir isso, mas para trazer essa expansão de consciência, que ela precisa aceitar, não é esses pais, a figura desses pais, a essência da vida que veio deles. Porque, ruim ou não, ele um dia era só um espermatozoide no saco escroto do pai e um óvulo no ovário da mãe. Se uniram e ele veio a existir. Então, ele tem que olhar e curar a existência dele, não curar esses pais, né? E o julgamento. Nath, onde fica o julgamento? Bom, talvez esse pai abusador, ele também foi abusado. Esse pai abusador também foi maltratado. Então, eu vou olhar para esse pai com respeito e dizer, pai, eu sinto muito por todo o emaranhamento que o senhor teve com a minha mãe, que o senhor teve com a minha família, com os meus ancestrais, mas eu tomo, sabe, a fonte inesgotável de vida dentro desse sistema, eu tomo essa água pura. Porque quando eu julgo, isso é nesses 12 anos de constelação, que eu observo que quando eu julgo esse pai que foi muito ruim, eu estou fazendo alguma coisa parecida, eu estou tendo ali um padrão de repetição. Então, honrar pai e mãe deixa todas as tretas com eles, acessa a vida que segue em frente. E vai para a vida. E vai para a vida. Nath, queria agradecer imensamente aqui a sua participação, né? Sempre que você vem aqui é show de bola, é assim, né? Um aprendizado, é uma riqueza e
vocês que têm nos acompanhado aí, não deixe de acompanhar o Cuidadosamente, né? A Nath é uma das nossas parceiras, ela sempre vai estar aqui. E a gente vai deixar aqui, como a gente, né, sempre faz, maneiras de você acessar, né, o trabalho, aquilo que a Nath tem para disponibilizar, caso você esteja precisando aí de resolver as tretas familiares. É isso? E também as pessoas podem... a gente vai falar mais de temas sobre constelação. De repente, alguém pode mandar uma mensagem, fala sobre isso lá. Isso, eu já fiz essa provocação algumas vezes. Fala aí, vai lá no chat e coloca pra gente qual o próximo tema que você gostaria de ouvir sobre a constelação familiar aqui. E a minha amiga saúde, empresarial, né? Sistêmica, familiar, dentro de família, resolução de casos. Traz aí pra gente, que a gente vai estar falando. Que Nath resolve. Que Nath fala. Que Nath fala. Até o nosso próximo Cuidadosamente. Muito obrigado aí pela sua audiência, mas fique aí atento e se inscreva no nosso canal para os próximos programas do nosso aqui, da nossa Alô TV e Cuidadosamente, para entregar esse conteúdo de relevância para você, que vai te ajudar a proteger as suas emoções. Até o nosso próximo programa.